Oi, gente, então, aqui é o professor Matheus de vocês, de Química, tá? Antes de introduzir nesse novo conteúdo que eu vou abordar com vocês, eu vou revisar algumas coisas aqui e comentar algumas coisas novas, inclusive que eu pedi nas atividades anteriores, tá? Primeiro, vamos rever aqui o que são substâncias polares. Substâncias polares, no geral, a gente diz que elas têm afinidade por água. Mas por que água? Bom, aqui está a molécula de água, H2O, né, representada na forma espacial, como a gente já viu. A gente sabe que a molécula de água é polar, ou seja, ela se divide em polos. Eu tenho aqui duas ligações entre oxigênio e hidrogênio. Eu sei que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, logo o oxigênio vai puxar esses elétrons, tá? E eu vejo que essas setas não se anulam, na verdade elas criam uma resultante aqui em cima. Isso quer dizer o que então? Que aqui na minha molécula, na parte de cima, eu vou ter uma carga parcial negativa, e aqui embaixo vai ficar uma carga parcial positiva, ou seja, polo negativo e polo positivo, logo a minha molécula é polar. Como a água é uma substância de extrema importância para todo ser vivo na Terra, a gente considera ela como o principal composto polar existente, então a gente trata ela como referência. Então, tudo aquilo que é polar tem afinidade por água. Ou seja, em outras palavras, é hidrofílico. Hidro vem de água, fílico vem de afinidade. Então, é hidrofílico porque tem afinidade por água, tá? Só que ao mesmo tempo que algum material, que algum composto, alguma substância é hidrofílica, ela é lipofóbica no caso. Lipo vem de lipídios. Lipídios é gordura. Fóbico, né, no cotidiano, é como se fosse algo que tivesse medo, mas é aquilo que não tem afinidade, tá? Então, substâncias polares são hidrofílicas. Por quê? Porque a água é polar. E são lipofóbicas por quê? Porque os lipídios, que são os óleos, são apolares. Agora, por que toda substância polar tem afinidade por água e toda substância polar não tem afinidade por óleos? Quando a gente fala de afinidade, é um material que, se eu misturar com o outro, eles se diluem. Eles formam uma solução, tá? Então, o que acontece? Existe uma regra de solubilidade em que apenas semelhante dissolve semelhante. Ou seja, apenas uma substância polar é capaz de diluir outra substância polar. E apenas uma substância apolar é capaz de diluir outra substância apolar, tá? Então, vamos entender aqui mais para frente. Aqui eu tenho a água. Aqui eu tenho o formaldeído, que também é outra substância polar. Tenho aqui carbono e hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo, vai puxar esses elétrons. Entre carbono e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Logo, aqui em cima eu vou formar um polo negativo, aqui embaixo um polo positivo. Lembrando, quando essas setas não se anulam, o meu momento de polo, eu digo que ele é diferente de zero, que é representado pela letra Mi grega, e por uma seta em cima, é o momento de polo, a soma desses vetores. Então, a soma desses vetores aqui também é diferente de zero. Esse é o símbolo de diferença. E olha aqui. Aqui eu tenho um composto iônico. O que é um composto iônico? É uma espécie química que é formada por cargas. Ela já tem cargas. Aqui no caso do cloreto de sódio, aqui eu tenho um não metal ligado com um metal. A gente sabe que quando existe esse tipo de ligação, eu formo um composto iônico. O não metal, pela eletronegatividade dele ser muito alta, ele vai ganhar elétrons, vai tirar os elétrons do meu metal. Então, aqui eu já tenho polos formados. Aqui na molécula de água, aqui em cima, os polos eles existem dentro da mesma molécula. Aqui não. Aqui, uma espécie química roubou o elétron da outra. Aqui eu já tenho um polo fixo positivo e um polo fixo negativo. Então, essa molécula aqui, ela também é polar, tá? Que na verdade não é uma molécula, é um composto
iônico. Então, todo composto iônico, ou seja, que é formado por um metal e não metal, ele tem um caráter polar muito alto, viu? Porque os polos já estão aqui, ó. Polo positivo, que é meu cátion, e polo negativo, que é meu ânion. E aqui, por fim, eu tenho um exemplo da amônia, que é o NH3, entre hidrogênio e nitrogênio. Na verdade, eu fiz ao contrário aqui. O mais eletronegativo é o nitrogênio, né? Ou seja, o nitrogênio vai puxar os elétrons do hidrogênio, vai formar uma resultante aqui para cima, no momento de polo também é diferente de zero. Todas essas substâncias aqui, elas podem ser solubilizadas com água. O que isso significa? Se eu misturá-las com água, a água vai dissolvê-las completamente. Aqui eu tenho o NaCl, que é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. Se eu colocar o sal de cozinha em água, eu posso solubilizá-lo completamente, certo? O que isso quer dizer então? O sal de cozinha ele pode ser solubilizado pela água porque ele é uma substância de caráter polar, porque ele tem polos. Como ele é polar, a água também é polar, a água solubiliza ele. A gente chama a água de solvente universal. Ou seja, ela é um composto que dilui muitos outros compostos, tá? Só que a água não é capaz de diluir tudo. Ela é capaz de diluir apenas substâncias polares, porque apenas semelhante dissolve semelhante. Então, a gente falou sobre as substâncias polares, tem as substâncias apolares. Substâncias apolares, ao contrário das polares, elas não formam polos quando divide a carga dentro da molécula. Na verdade, as cargas não se dividem, as cargas ficam igualmente distribuídas, tá? Bom, se a substância polar é hidrofílica, ou seja, tem afinidade pela água, e lipofóbico, ou seja, não tem afinidade pelos óleos, substâncias apolares é o contrário. Elas são lipofílicas, ou seja, afinidade por lipídios. Lembra sempre, lipídios é semelhante a óleos, tá? Que óleo? Cara, óleo de cozinha, a gordura do seu corpo, gordura dos animais, tudo isso é lipídio. Então é lipofílico, ou seja, tem afinidade pelas gorduras, pelos óleos. E automaticamente é hidrofóbico, ou seja, não tem afinidade pela água. É exatamente o contrário das substâncias polares. Por quê? Semelhante dissolve semelhante. Como a água é polar, ela vai formar uma solução, ou seja, vai diluir completamente apenas outras substâncias polares, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem o gás metano, CH4. Você tem aqui o carbono, lembra que essa é a disposição tridimensional do carbono, tá? Aqui, carbono, hidrogênio, carbono é o mais eletronegativo, ele vai puxar esses elétrons nessas 4 direções. Se eu fizer a resultante final, meu momento de polo vai ser igual a zero. Ou seja, se ele puxar esses elétrons nesses 4 sentidos, lembrando que isso daqui é entrando no plano e isso é saindo do plano, essas setas vão se anular. Ou seja, não vai ter um lugar que vai ter mais elétrons ou menos elétrons. Os elétrons vão estar igualmente distribuídos. E isso quer dizer então que eu não vou ter polos na minha molécula é apolar. Aqui no O2, o O2 é mais simples ainda. Gás oxigênio formado por apenas 2 átomos de oxigênio fazendo uma ligação dupla entre si. Você vai olhar aqui, quem é mais eletronegativo, oxigênio ou oxigênio? Nenhum dos dois. Eles têm a mesma eletronegatividade, ou seja, ninguém é capaz de puxar os elétrons para si, porque eles têm força de eletronegatividade igual. Logo, os meus elétrons não vão ser polarizados, e aqui a minha resultante também vai ser igual a zero. Só que olha uma coisa aqui. Esse daqui é o metano. Ele é o composto de carbono mais simples que tem, porque ele tem apenas um átomo de carbono, 4 de hidrogênio.
cadeias carbônicas são chamadas também de compostos orgânicos, como a gente vai ver no terceiro ano. Aqui embaixo eu tenho uma cadeia, ou seja, uma molécula que tem mais de um átomo de carbono ligado, no caso aqui mais de um átomo central. Aqui eu tenho o etano, C2H6. C2H6. Essa daqui é a disposição no plano, né? Não estou colocando ligação para frente e para trás, mas saibam que exista isso em todas essas moléculas que eu fiz aqui. Se eu for fazer aqui, ó, as setas que representam o movimento dos elétrons que sai do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, ó, eu tenho essa para cá, essas duas se anulam. Essas duas também se anulam. E essa e essa se anulam. Ou seja, o meu momento de polo é igual a zero. Vocês vão observar que em todo composto que a gente chama de hidrocarboneto, o que é hidrocarboneto? Hidro é de hidrogênio, carboneto de carbono. Todo composto que é formado apenas por carbono e hidrogênio, ele é apolar. Raras exceções, mas por via de regra, todo hidrocarboneto é apolar. Aqui, ó, vamos aumentar. Aqui eu tinha 1 carbono, 2, agora 4. Isso aqui é o gás butano, gás de cozinha. C4H10. Se eu fizer aqui, ó, todas as setas, vocês observarem aqui, dos elétrons, elas também vão se anular. Essa anula essa, essa anula essa com essa com essa e essa com essa, eu vou ter um momento de polo igual a zero. Ou seja, quanto maior a minha cadeia de hidrocarbonetos, mais apolar é a minha molécula. Vamos olhar aqui uma cadeia maior ainda. Esse daqui é o isooctano, C8H18. Esse daqui é o principal componente da gasolina. A gasolina é uma mistura de vários componentes, de vários hidrocarbonetos. Só que o isooctano é o principal. Eu tenho 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio. Se eu fizer todas as setas aqui, todos os vetores que indicam a atração dos elétrons, isso daqui vai dar igual a zero. Eles vão se anular também. Essa minha molécula grande é apolar. Ou seja, a gasolina é apolar e a água é polar. Por isso, se eu misturo gasolina e água, os dois não se diluem. Por quê? A gasolina é apolar e a água é polar, tá? Por final, aqui a gente tem o tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono é semelhante ao metano. A diferença é que o quê? Aqui, no metano, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Agora, aqui no tetracloreto de carbono, o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, ao invés do carbono puxar os elétrons, quem vai puxar vão ser os cloros. E aqui, como puxa de forma igual, também a minha resultante é igual a zero. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A gente tem substâncias apolares, que elas têm afinidade por óleos. Então, cara, gasolina, gordura, thinner, qualquer solvente orgânico, tá? Eles são apolares, formados normalmente por hidrocarboneto. Solvente orgânico é esse aqui, ó, tetracloreto de carbono, por exemplo. Então, elas têm afinidade por óleos, elas diluem óleos. Então, por exemplo, se eu mancho uma peça de automóvel com graxa, ou o chão da minha casa com graxa, se eu jogar água, não vai adiantar. Porque a graxa, ela é uma mistura também de gorduras e hidrocarbonetos. Como a água é polar, ela não é capaz de limpar a graxa. O que eu vou ter que jogar? Uma gasolina, um thinner, que é uma mistura de vários hidrocarbonetos, tá? Também, por exemplo, é por isso que a água sozinha não é capaz de tirar as gorduras da panela. Como então que eu consigo lavar minhas vasilhas? O que eu preciso fazer para que aquela água que sai da torneira seja capaz de lavar uma frigideira depois que eu frito um ovo, por exemplo? Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês agora.
Existem substâncias que são chamadas de anfifílicas. No último exercício, eu pedi para vocês pesquisarem esses termos: hidrofílico, lipofóbico, lipofílico, hidrofóbico e anfifílicos, tá? Aqui para vocês entenderem bem. Anfifílicas são as substâncias que têm afinidade pelos dois tipos de substâncias, polares e apolares. Tem afinidade pelos dois, tá? Um exemplo que a gente tem aqui é o etanol. Álcool etílico, álcool comum que a gente compra tanto como combustível como agente de limpeza no supermercado. Como que é a molécula do etanol? O etanol é o C2H6O. C2H6O. Lembra que eu falei, sempre que a minha ligação é apenas carbono e hidrogênio, a minha molécula tem um caráter apolar? Porque se eu fizer os vetores aqui, eu sei que eles vão se anular. Então, essa parte do álcool aqui, que é carbono e hidrogênio, ela é uma parte apolar. Só que olha o que eu tenho bem aqui no final da cadeia. Oxigênio e hidrogênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele puxa os elétrons para ele. Ele vai formar uma carga parcial negativa, enquanto o hidrogênio aqui e esse carbono aqui vão formar cargas parciais positivas, tá? Então, se eu tenho carga parcial negativa e positiva, o que eu tenho aqui na ponta? Polos, ou seja, uma parte polar. Prova disso é o seguinte: quando a gente compra o álcool hidratado, o que é o álcool hidratado? É o álcool de farmácia que você compra. O álcool do mercado, você às vezes compra ele lá e está em 70 graus, pode ser GL ou INMP. Vamos entender isso aqui. O que significa 70 graus GL? 70 graus GL quer dizer que daquele volume, 70% é álcool e 30% é água. Ora, se o álcool consegue ser diluído na água, lembra que só semelhante dissolve semelhante? A água é polar. Então o álcool tem que ser polar, não é? Sim, o álcool tem uma parte polar dele que consegue se ligar à água. Só que vamos outro exemplo. A gasolina aqui no Brasil, vocês sabem que ela não é 100% gasolina, né? Ela normalmente, se tiver certinha, né, se não tiver adulterada, ela pode ter até 25% de etanol, que é o álcool etílico, esse álcool que a gente está comentando, 75% gasolina. Então, pera, o mesmo álcool que dilui na água, que é polar, essa água aqui, ó, é polar, é o mesmo álcool que também dilui na gasolina, que é apolar? Sim. Porque o álcool é uma substância anfifílica. Tem afinidade pelos polares, como a água. Por quê? Olha essa parte aqui. Ela é polar. É como se na minha molécula tivesse duas partes. E é isso. Uma polar e outra parte apolar. Essa parte aqui consegue se ligar com a água e formar o álcool hidratado. Essa parte apolar, que são os carbonos aqui de trás, podem se ligar a compostos como a gasolina, que é apolar. Então o álcool é uma substância capaz de diluir nas duas, é uma substância chamada de anfifílica, tá? Agora, olha esse cara aqui embaixo. Olha o tamanho dessa molécula. NaC12H25SO4. Tenho um átomo de sódio, 12 átomos de carbono, 25 átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. Vocês podem nunca ter visto essa estrutura aqui na vida, só que eu tenho certeza que vocês têm isso em casa.
tá? Esse daqui, o nome dele, um dos nomes, né, é lauril sulfato de sódio ou dodecil sulfato de sódio. Quem que é esse cara aqui? Bom, então vamos lá. Novamente, o que a gente tem aqui desse carbono 1 até o carbono 12? Apenas carbono e hidrogênio. Quando eu tenho apenas carbono e hidrogênio, o que isso daqui tudo é então? Qual que é o caráter disso daqui? É apolar. Tudo isso daqui é apolar, tá? Só que olha aqui na ponta. Aqui onde eu tenho o enxofre com 4 átomos de oxigênio e o sódio. Eu tenho um oxigênio com carga negativa e tenho um sódio com carga positiva. Ora, vamos voltar aqui. Quando eu tenho carga positiva e negativa, que são os cátions e ânions, os íons, meu composto não é automaticamente polar porque eu não tenho as cargas separadas. Então, aqui, essa parte aqui da minha molécula, ela é uma parte polar. Então eu tenho uma grande cadeia apolar e aqui, né, a cabecinha aqui do meu composto, a pontinha dela é polar. Sabe quem que é esse cara aqui? Esse cara, ele está em todos os compostos de limpeza. Pode não ser necessariamente essa molécula, mas são moléculas parecidas com essa, tá? Esses caras aqui são chamados de tensoativos. Eles estão no sabão, sabonete, detergente líquido, sabão líquido, tá? É o principal composto. Por quê? Vamos pensar aqui. Quando eu quero lavar uma frigideira com óleo, fritei ali um bife ali e tá sujo. E agora? Eu sei que a água por si só não vai limpar o óleo, porque a água é polar e o óleo é apolar. Mas o que eu coloco ali para ajudar a água a limpar o óleo? Não coloco detergente na minha bucha, seja lá o que eu esteja limpando lá? O que é o detergente? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Essa parte aqui apolar dele consegue facilmente se ligar com óleos, porque é uma parte lipofílica. Então, aquele óleo que está sobre a superfície da sua louça, essa parte aqui de trás vai se ligar a ele. E essa parte aqui da frente vai se ligar à água. A água da torneira. Então, essa parte aqui de trás se liga ao óleo, segura lá as moléculas de óleo perto dele, porque a interação é a mesma, tudo apolar. E essa daqui de cima se liga à água. E quando você joga a água, essa de cima é arrastada pela água que está sendo jogada, levando junto consigo as gorduras, tá? Aqui embaixo eu tenho uma representação, é a mesma molécula, só que cada vértice desse daqui é um átomo de carbono, tá? Outra representação mais ilustrativa é essa daqui. É como se as minhas moléculas, que eu chamo de tensoativos, e vocês vão pesquisar nas próximas atividades, ver os vídeos dos próximos professores, o que são tensoativos, tá? Eu tenho uma cauda apolar e uma pontinha polar. Todo tensoativo tem essa característica. Então vamos imaginar aqui nesse desenho, acompanhe. Aqui, como se rosa fosse a superfície de um... Pode ser da sua mão, se a sua mão estiver engordurada, tá? Imagina que isso aqui é a sua mão. Aqui eu tenho a superfície da sua mão. E aqui em amarelo eu tenho as moléculas de gordura. Ou seja, os lipídios. As moléculas de gordura, elas vão ter só a parte apolar. Não vão ter a cabecinha polar, tá? Então, esses daqui em amarelo são as moléculas de gordura, os lipídios. Quando eu coloco o detergente, o sabão, o sabonete, o que vai acontecer? Lembrando, essa daqui é a molécula que tem no sabão, detergente, sabonete, sabão líquido.
Aqui eu tenho os lipídios em amarelo. Essa molécula aqui, a parte apolar dela vai se ligar aos lipídios. Porque os lipídios são apolares. Lembra, é semelhante que vai interagir com semelhante. Então, essa parte em azul, que é a polar do meu detergente, por exemplo, vai se ligar às moléculas de gordura que está na superfície do meu material. Depois de ligar, o que acontece? Depois que você passa o sabão lá, esfrega, você vai enxaguar, não é? O que significa enxaguar? Você vai jogar água. Aqui eu reduzi só para uma interação, só para a gente ver melhor. Aqui em preto e vermelho eu tenho as moléculas de água. Preto é o átomo de oxigênio, vermelho o átomo de hidrogênio. Quando você joga a água vai vir, vai se ligar com a cabecinha aqui, que é polar, do detergente, lá do lauril sulfato de sódio. E vai arrastar o detergente que já está ligado à gordura para fora. E é assim que você lava as coisas. Um sabão, um sabonete, aquele sabão que sua avó faz em casa, tem essa estrutura aqui, tá? Detergente, pode olhar. Sei que vocês não têm mania de ler rótulo das coisas que vocês consomem, mas lê aí, pega um detergente em casa e vê. Vai ter um tensoativo, um lauril sulfato de sódio, lauril éster sulfato de sódio, esteariato de sódio. Vai ter um composto que tem essa estrutura, que tem uma cauda apolar e uma cabecinha polar. Esses caras são chamados de tensoativos. Nas próximas atividades vocês vão pesquisar, assistir os vídeos dos colegas e descobrir o porquê, tá? Abraço.